Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que dia tão especial para nós, meus filhos, o dia da Imaculada Conceição. Além de, em Lourdes, Nossa Senhora ter se apresentado a Santa Bernadette, eu sou a Imaculada Conceição. O dia da Imaculada Conceição se trata de uma mensagem de Deus para todo o gênero humano. A liturgia da palavra nos vai dizer isso de uma maneira magistral. Por mais de 700 séculos, Deus preparou uma humanidade para receber no fim dos tempos, na plenitude dos tempos, receber uma mulher tão agraciada para que ela fosse essa parte tão importante no plano de Deus de nos querer salvar. Chamar a Virgem de Imaculada, objetivamente, significa dizer que ela, diferente de todos os seres humanos, ela foi concebida já no ventre de sua mãe, Santa Ana, sem o pecado original. Pecado este que todos nós padecemos. Objetivamente, a proclamação dogmática de 1854, ela diz isso. A Virgem Maria foi preparada por Deus para que fosse uma mãe digna dele. E se Deus é santíssimo, aquele onde ele iria nascer, onde ele iria ser gerado, também deveria ser igualmente santíssimo. E isso está desde os primeiros séculos da igreja, quando, por exemplo, Militão de Sardes, que é um dos padres da igreja do primeiro século, ele dizia isso, né? Embora o dogma seja proclamado apenas no século XIX, já nos primeiros séculos nós temos frases como a frase de Militão de Sardes que diz: somente uma cordeira sem mancha seria capaz de gerar o cordeiro sem mancha, né? E nós ouvimos hoje, né, por que Nossa Senhora, na liturgia da palavra, vem nos ensinar isso de uma maneira magistral. Por que Deus quis escolher a Virgem Maria? Paulo, na carta aos Efésios, ele diz que Deus tinha um projeto de salvação para todos nós. Deus tinha esse projeto e ele já tinha nos predestinado. Porém, essa predestinação a qual Paulo se refere não é aquela predestinação adventista que chegou até nós, que apenas um número de 144 mil pessoas seriam salvas. Você já imaginou o que é que aconteceria, não é? Se só 144 mil fossem salvos, é um negócio um pouco difícil. E muita gente... Deus seria até cruel se ele criou todo mundo, porque vai salvar só 144 mil, né? Então, esse número é teológico. Então, essa predestinação a qual Paulo se refere se trata mais de um sonho de Deus. Deus sonhou para o ser humano uma vida pura e uma vida santa. E ele não somente sonhou, mas quando ele criou Adão e Eva e os colocou no jardim, Deus fez o homem e a mulher com justiça e santidade. Essas eram as características principais do ser humano: justiça e santidade. A santidade não é uma loucura dos homens. A santidade é uma sabedoria de Deus. Ele nos pensou assim, ele nos fez assim. Tanto que, quando Deus diz para Adão que ele não deve comer daquele fruto, porque se ele comer aquele fruto, certamente ele vai morrer, a morte a qual Deus se referia era a morte da harmonia e a morte do espírito. O espírito morreria o dom da harmonia. E a árvore era do conhecimento do quê? Do bem e do mal. O bem o ser humano já conhecia, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus é o sumo bem. Depois que o ser humano come do fruto, ele começa a conhecer o mal. E o que é conhecer nas Sagradas Escrituras? Conhecer é ter intimidade. E é aqui que começa toda uma grande problemática para o gênero humano. O ser humano começou a ter intimidade com o mal quando desobedeceu a Deus. E Deus, quando vai caminhar pelo jardim, ele vai à procura de Adão. E não é uma procura geográfica. Todas as tardes Deus passeava no jardim, como diz no livro do Gênesis, e ele dialogava com o homem, dialogava com a mulher. Mas nessa tarde aconteceu algo diferente. Ele foi procurar Adão e disse: Adamá,
não é um nome próprio para Adão somente. Quando Deus diz que o nosso nome é Adão, quando Deus fala Adamá, Deus está dizendo a característica do homem. O que é que significa Adamá do hebraico? Significa filho do barro, vindo do pó, vindo da fragilidade. Então Deus diz, como que com uma frase de decepção, e essa frase, essa pergunta de Deus, ela é uma pergunta espiritual. Deus diz, Adão, onde é que você está? Onde é que você está, meu filho? Eu que te criei justo e santo e já te dei a intimidade com o bem. Por que você quis ter a intimidade com o mal? Aqui, nós vivemos um dos grandes dramas da existência humana, que é o drama da escolha. Já dizia a filosofia existencialista. A filosofia existencialista, sobretudo a de Sartre, diz que nós somos condenados a escolher. E por que Deus nos fez assim? Nós somos seres de possibilidades. Deus fez você para escolher. E Deus te fez assim porque o sim que você dá a Deus deve ser um sim autêntico. Você não é alguém manipulado por ninguém, nem mesmo por Deus. Ninguém deve manipular o seu sim e o seu não. Mas quando nós escolhemos alguma coisa, nós temos que estar conscientes de que ao escolher algo, eu não escolho todo o resto. Esse é o grande drama da escolha. Quando você escolheu o seu marido, quando você escolheu a sua mulher, tenho certeza que você tinha outros pretendentes na lista, não tinha? Mas você fala, essa coisa linda aqui que eu quero para mim, né? Talvez nem seja tão lindo assim, mas você acha? Quem vai discutir com você? Então esse é o drama da escolha. Adão escolheu, né? E Deus faz essa pergunta espiritual. Adão, aonde você está? E Adão, quando peca, e Eva também, existem duas características preponderantes no homem e na mulher. Não caiam nessa baboseira que andam dizendo por aí que homem e mulher são iguais. Homem e mulher não são iguais, são diferentes. Basta olhar para o mundo e você vê que são diferentes. Deus, quando fez Adão, Deus fez Adão com uma cabeça reta e objetiva, e cabeça de homem deve ser uma cabeça de coragem. Deus fez Adão corajoso e objetivo. Mas quando Deus pergunta a Adão aonde ele está, não é uma pergunta geográfica, é espiritual. Adão acusa a Deus. Adão não reconhece que é culpado. Ele diz, a mulher que me destes por companheira me deu do fruto. Ele não assume. Para vocês verem que não é de hoje que só tem homem frouxo no mundo, né? Já é desde o tempo de Adão. Adão perdeu aquela sua característica objetiva e corajosa de ver a vida. Por que Deus faz o homem assim, Padre? Deus fez o homem assim porque quando se trata de dar a vida, o homem não pode titubear. O homem tem que ser corajoso para dar a vida. Quando Deus vai interrogar a mulher, mulher a quem Deus fez com uma característica abrangente de complexidade, para que ela fosse resistente, e vocês sabem que em muitos momentos da vida, a mulher é mais resistente do que o homem, não é? Deus fez a mulher com um olhar abrangente, para que ela fosse mais resistente durante a vida, e a mulher, no ser dela, ela não tolera a mentira. A mulher não tolera a mentira. Tanto que, quando alguém mente para um homem, ele se recupera mais rapidamente da mentira. Mas se você mente para uma mulher, depois de 3 séculos ela ainda se lembra. Se levanta lá do caixão e diz, foi você. Não é? Quando Deus interroga a mulher, ela diz, a serpente me enganou e eu comi. E eu comi. Por isso que as mulheres devem ter muito cuidado com o que elas dizem. Porque a voz da mulher é uma voz de bênção, mas pode ser também de maldição. Porque a complexidade da mulher, Deus fez para cuidar do mundo interno da casa, da família. Não é? A mulher se dá conta de tudo que tem dentro de casa. O homem não sabe onde é que está o sapato que usou ontem. A mulher dá conta de tudo. Essa complexidade é a maneira que Deus viu
de homem e mulher ser úteis um ao outro e os dois no mundo, né? Então, essas características que antes do pecado elas eram inteiras, agora elas estão desordenadas. O ser humano está rompido interiormente. Ele perdeu essa característica originária. Então agora Deus começa a falar em termos históricos. E a partir desse momento, Deus de novo começa toda uma preparação que vai durar mais de 700 anos para Deus restaurar a humanidade. Tanto que quem gosta de rezar o ofício deve se lembrar que tem uma estrofe, a penúltima estrofe, que diz: Deus o salve, relógio, que andando atrasado, serviu de sinal para o verbo encarnado. Esse relógio que anda atrasado foi justamente esse tempo todo de história que Deus foi preparando a humanidade até chegar à Virgem Maria, né? Assim, Deus começa agora um diálogo profundo. Deus diz: Adão, de agora em diante você vai viver do suor do rosto. E esse viver do suor do rosto, não entendamos somente o sustento da barriga, é para tudo. E quando Deus diz assim, Adão, o filho da terra, é frágil, é uma estrutura frágil. Agora, tudo que você for fazer, você precisa de muito esforço para conseguir. Você vai ter que pagar o preço para conseguir. Tanto que não é assim a vida da gente. Para a gente ter mais virtude, o que é que a gente faz? A gente padece. Para a gente fazer uma faculdade, se formar no mínimo uns 4 anos, né? Para tudo que nós almejamos e que é importante, nós vamos padecer um tempo até conseguir. E Deus diz à mulher, você vai sofrer as dores do parto. E se sofrer as dores do parto, ele vai marcar o final de todos os ciclos da humanidade. Sempre que existe um momento da nossa vida em que nós estamos experimentando uma dor muito aguda, essa dor aguda é como as dores do parto, que estão preparando o final de um ciclo. E até isso Deus renova, porque Ele diz na Sagrada Escritura, quando essas coisas acontecerem, quando vocês estiverem sofrendo, a vossa libertação está próxima, né? E Deus diz algo que é de extrema importância. Vejam, a gente costuma ouvir dizer que Jesus não chama Maria de mãe nas Sagradas Escrituras. Ele usa o termo mulher. Por que Jesus faz isso? Porque mulher era um título honorífico nas Sagradas Escrituras. Não é uma falta de respeito. Quando um filho chamava a mãe de mulher, ele estava dando a ela uma honra das máximas existentes. Ele estava elevando a categoria. Chamando de mulher ao invés de mãe, não era um desrespeito, era uma elevação daquilo que ela é, uma mulher. Porque a mulher na Bíblia é um luzeiro. A mulher é como se fosse uma lamparina que está iluminando a tudo com a sua visão mais abrangente. Então, Jesus, quando chama a sua mãe de mulher, ele está falando agora com um título honorífico e depois resgatando a história teológica da humanidade. Porque Jesus diz no Gênesis o seguinte: olha, eu vou pôr inimizade, diz para a serpente, entre ti e a mulher. O que é ter inimizade? É não amar com o coração. Ter inimizade entre a mulher e a serpente é dizer que a descendência da serpente, qual que é a descendência da serpente? O pecado. Qual que é a descendência da serpente? Pecado. Qual que é a descendência da mulher? Jesus. Qual que é a descendência da mulher? Jesus. Olha, entre a descendência da serpente e a descendência da mulher não tem amor de coração. Não tem a dimensão filíaca, não tem o amor ágape, não existe. Não existe amizade. Então, Jesus, né, Deus diz agora que vai colocar inimizade. E a mulher vai ser ferida no calcanhar. E é por isso que todos os seres humanos, por causa do suor do rosto, quando nós caminhamos na história, nós caminhamos com passos lentos. Porque nós temos os calcanhares feridos. E é por isso que é tão difícil. Você fala assim,
um projeto de vida. Segunda-feira eu vou trabalhar mais, eu vou estudar mais, eu vou ser fitness, eu vou isso, eu vou aquilo. Aí chegou a segunda-feira, o que é que o seu sentimento faz? Ele lhe puxa, vai não. Aí aqui a gente experiencia a lentidão do nosso passo. Justamente ainda por causa do pecado, acontece essa cisão interior. Assim, Jesus, Deus, diz exatamente isso. Eu vou pôr inimizade, ela vai ferir o teu calcanhar, mas a descendência dela vai esmagar a sua cabeça. A descendência da mulher, ela vai pisar na sua cabeça. Pisar na cabeça da serpente significa algo muito profundo. Esse texto do livro do Gênesis, ele foi escrito no século X a.C. E os macabeus, que era um povo que não era do povo judeu, eles entendiam a serpente como símbolo da multiplicação, é o símbolo da fertilidade. Olha, o símbolo da fertilidade vinha da mitologia, oriental. Então, quando Deus diz que a descendência da mulher vai pisar a cabeça da serpente, Deus está dizendo, vai chegar um momento da história que essa serpente vai deixar de ter descendência. A descendência que vem da mulher vai esmagar a cabeça que está gerando a descendência do pecado, a descendência do mal para a história. E é por isso, meus filhos, que Nossa Senhora hoje encontra-se espantada com a saudação. Porque, imagine você, um anjo de luz está na sua porta, e te dá algo que existia no tempo de Jesus, era você falar com alguém importante, dando um epíteto, E na época de Jesus, dar um epíteto a alguém é dizer uma saudação que resumia o ser da pessoa. Você imagina alguém de luz, alguém que vem do céu, revelar algo sobre a sua identidade através de um epíteto. E o anjo diz, no original em grego, kaire ke karitomene. Ele diz, cheia de graça, resplandecente de graça, inundada de graça. E o epíteto é o kaire, que a gente traduz do latim por ave, do Ave Maria. É como se ele dissesse, kaire, a sua identidade, Maria, é inundante, é transbordante de muita graça. E é por isso que Maria fica espantada, viu? Porque ela jamais saberia isso de si mesma se alguém do céu não viesse dizer para ela. É isso que deixa Maria espantada. Ela se perguntando qual seria o significado dessa saudação. Alguém está dizendo para mim que o meu ser está cheio, inundado de graça. E vejam que no Antigo Testamento, geralmente Deus não tem nome. Porque quando alguém tem nome na Bíblia, significa que a gente captou qual é a identidade. No nome da pessoa está a identidade da pessoa. E Deus não tem nome no Antigo Testamento. Mas o anjo que diz sobre o ser de Maria, está falando agora sobre o ser que vai vir do ventre de Maria. Você vai dar o nome a ele de Jesus. E mais uma vez, Jesus é mais que um nome próprio. Jesus é o significado daquilo que Jesus é. O que é que significa Jesus? Quem é que se lembra da catequese? Deus salva. Muito bem, alguém gritou bem ali. Deus salva. Ou seja, aquela que é cheia de graça, resplandecente de graça, dela vai vir o que vai salvar o mundo. E aqui está o título da Imaculada Conceição, meus filhos. Se Deus que vem para salvar o mundo, ele é digno e santo e portador de toda a santidade, o ventre, o sacrário que iria acolhê-lo nesse mundo, poderia e deveria ser alguém que era também santo e puro. É por isso que Deus a preserva.
Na fila de todos os seres humanos que precisavam ser salvos, Deus colocou Maria na frente. Por isso que a gente não diz, né? Maria passa na frente. Deus primeiro salva Maria, a primeira da fila, para que ela servisse de acolhedora de todos os outros que precisavam ser salvos. O projeto de Deus, ao qual Paulo se refere na carta aos Efésios, foi mudado, porque no ventre de Maria, todos os seres humanos foram gerados de novo. E é tão ruim que aqui no Ocidente, pouco a pouco, nós estamos perdendo o significado das grandes saudações. Você sabe, por exemplo, por que é que a gente deseja Feliz Natal, na noite de Natal? Não é só porque Jesus nasceu, isso já seria muito, mas não é só por isso. É porque graças ao nascimento dele, no ventre dela, todos nós somos capazes de nascer de novo. É um novo nascimento, é uma nova estrutura. E é como se Deus, hoje no mundo, ele ainda viesse caminhar nas tardes e perguntasse: Padre José Carlos, onde você está? E dissesse o seu nome: fulano, onde é que você está? Deus nos lança essa pergunta espiritual, porque no ventre de Maria, Deus quer fazer você nascer de novo. Deus quer te dar um novo nascimento. Eu sei que muita gente diz coisas para nós que a gente não tem mais jeito, que você nasceu assim, que pau que nasce torto morre torto, que você não tem mais perspectiva de mudança. Não acreditem, porque Deus preparou por mais de 700 anos uma história para dar a você um novo nascimento. Se Deus, no ventre de Maria, restaurou todo o gênero humano, você acha que a sua vida em particular, a sua vida individual, Deus não consegue mudar? A não ser que você não queira. Mas o que mais Deus quer para todo ser humano é que o ser humano se salve. No nascimento de nosso Senhor, nós temos a oportunidade de novo, nascer. E aquilo que Deus sonhou para todo o gênero humano, Ele inaugurou na Virgem Maria. Ele inaugurou nela, porque ela é humana como nós. Deus a preservou, mas se ela não quisesse, Deus respeitaria a sua vontade. Porque Maria também era um ser de possibilidades, assim como Adão e Eva. Por isso que na história da igreja, ela é chamada de Nova Eva. Porque essa Eva e o novo Adão, que é o seu filho, em condições totalmente diferentes do primeiro Adão e da primeira Eva, estes fizeram a vontade de Deus, não importa a circunstância, mas estes fizeram a vontade de Deus. Sinta-se, neste dia da Imaculada, também no ventre dela, para que ela te gere de novo para Deus. Se precisa se confessar, vai se confessar. Se precisa se aconselhar, vai se aconselhar. Mas que esse Natal na sua vida, que esse advento, ele possa verdadeiramente te gerar de novo como um filho da igreja, como um filho de Maria. Porque o que Deus quer para a sua vida é a sua salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.